Em tudo dai graças, adoremos ao Criador. Irmãos, eu saúdo a igreja, a todos que estão aqui nesta noite, de chuva, de forte chuva, e a todos que nos ouvem pelas redes sociais. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, toda vez que algum se encontra no livro de Salmos 136, dos versos 3 ao verso 5, eu vou pedir que aqueles irmãos que possam se colocar de pé neste momento, e assim, à medida que forem encontrando o texto bíblico, se coloquem de pé para que leiamos a palavra do Senhor juntos. Leiam a Deus, para encontrar, leiamos a palavra, irmãos, todos juntos, a uma só voz. Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oração de adoração. Eu vou pedir que um membro da UNB nos dirija em oração aqui na estante deste momento. Soberano Deus, Pai, agradecemos a Ti por esse dia que nos recebeu, Pai. Estamos aqui para cultuar o Seu nome, Pai. Pois nós somos um pedido aqui a Te adorar, meu Senhor. Te agradeço por cada pessoa que está presente, Pai. Pai, te peço que as pessoas que talvez ainda não se vão chegar até aqui, por causa da chuva, Pai, por ajudar também, Pai. Pai, que isso tudo seja da Sua honra, Pai. Que tudo que ocorra seja sempre caminhando a Sua santo nome, Pai. Pedimos a você em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hino congregacional número 40, Cântico ao Salvador.
Em tudo dai graças, confessemos os nossos pecados ao Criador. Leitura bíblica por confissão de pecados se encontra no livro de Salmos, capítulo 139, versos 23 e 24. Leitura no início, que diz assim: à medida que os irmãos estão encontrando, por favor, peço aos irmãos que aqueles que puderem se coloquem de pé para que leiamos em início uma palavra do nosso Deus. E diz assim: sonda-me, a Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia o meu caminho eterno. Podeis assentar, irmãos, glória a Deus. Hino congregacional 299, renovação. Começando nosso anúncio, eu abençoe a todos que estão colocados na casa do Pai e colocados no Senhor. Começou nosso anúncio, terça-feira, reunião de oração, horário. Às 8 horas da manhã, da terça-feira, de oração, dirigida pela nossa SAF, mas com toda a igreja convidada a participar. A data está dando inspiração ao irmão Hamilton, irmão Hamilton e sua esposa Marília. A Santa Ceia, os irmãos que não têm condição de frequentar a nossa igreja. E às 18 horas a van estará saindo daqui para levar as pessoas que devem ser
será presbiteriana da freguesia. Então, terça-feira, 31 de outubro, pela Reforma Protestante, o Sino da Guanabara vai estar celebrando o aniversário da Reforma, irmãos. Será na presbiteriana da freguesia. Repito já, em nome da igreja, uma pequena van, para preencher as vagas, né? Vai sair até às 18 horas. Se o irmão quiser de carro, seguindo a van, que não conhece o caminho, né? Poderá seguir essa van 18 horas ali, terça-feira. Quarta-feira, temos culto ao PH, nós estamos culto ao PH está confirmado, o culto ao PH pode confirmar? Não, César? Correto. Quinta-feira é feriado, né? Não haverá a noite de estudo bíblico aqui na igreja, nessa quinta-feira, por ser feriado. Mais notícias, César? Retiro, né? Nós temos 3 vagas ainda, né? Conselho completo com uma cama de casal e uma cama de solteiro. Então, temos 3 vagas para quem quiser ainda e do nosso retiro. Então, retiro espiritual, Santa Haiti, ou voz coletiva, né? Estaremos vendo se Deus permitir, vai ser bênção como foi este ano, será em 2024 também. O primeiro mal nos informa a conselheira da junta, eu vou estar com a nossa eleição hoje. Então, a junta fez a eleição e foi eleito o Diário César, eleito o vice-presidente do Diário Everton, mas o Diário César Carvalho foi eleito o secretário. E a UNP, como é que ficou para o Emílio Mauro? O presidente Emílio Mauro Godoy, primeira secretária Ana Carolina e tesoureiro Everton Diaconeto Barbosa. 2 eleições do MP e junta diaconal. Quarta-feira chegou a informação da casa da Ruth Gomes. Então primeira quarta-feira, mês. Casa da Ruth Gomes, 19h30, quarta-feira. Amém. Glória a Deus por isso. E as nossas crianças, sabe? Vamos começar a sair agora para a terceira. E teremos, Deus permitir, terceiro domingo de novembro, culto cívico, onde as crianças também vão ter a sua participação, marchando e louvando o Senhor Deus nessa casa. Culto cívico, terceiro domingo de novembro, pela-feira, 9h da manhã, agenda aí, vem para cá, participar desse culto ao Senhor, é o culto cívico da Presbiteriana de Irajá. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Igreja, dá-nos morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está, porque
momento de fidelidade, é o momento da entrega de nossos títulos e ofertas. E a leitura bíblica para esse momento, irmãos, se encontra em 2 Coríntios 9, verso 7. Eu vou ler para os irmãos. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com humilhação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Ele traz o coração do povo, mas enquanto um cântico, enquanto nós marchamos até o altar e depositamos nossos títulos e ofertas de todas as formas. Vamos dedicar o livro da Caixa da Prestação.
a casa de Deus, é a casa de Deus, é a sua casa. Receba os nossos cumprimentos. E agora sim, irmãos, vamos nos cumprimentar, nos abraçando, nos beijando e nos cumprimentando, irmãos. Irmãos, eu vou pedir para ele que o louvor está dirigindo em cântico e nós vamos estar nos cumprimentando nesse momento. E estamos em comunhão. Em tudo dai graças, ouçamos a palavra do Criador. Irmãos, até aqui nós prestamos louvores a Deus, oramos, lemos as suas escrituras e o adoramos de todo o nosso coração, mas agora é chegado o momento que Deus fala conosco. É chegado o momento da sua palavra. O pregador dessa noite é o nosso pastor, o reverendo Carlos Alberto Monteiro, que preparou o sermão e vai nos trazer com todo carinho e iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Reverendo, traga até nós a palavra do nosso Criador. Mas eu quero convidar você que está aqui hoje, mais a chuva, houve um decréscimo de pessoas, irmãos, mas quem veio daqui
E louvado seja Deus por isso, Deus abençoe os amados irmãos e irmãs que vieram para cá, como também os visitantes. E que Deus guarde os que não puderam mal ouvir, em virtude da chuva forte do Rio de Janeiro. E você vai abrir no profeta Malaquias, por gentileza, querido irmão e irmã. Profeta Malaquias, capítulo 1. É o último livro do Velho Testamento, o 12º profeta menor, livro este que tem 4 capítulos, e você encontra então, depois de Zacarias, você encontra Malaquias. Capítulo 1, do verso 1 ao verso, irmãos, de número 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado do Senhor, a vós dizeis, e quem os tem amado não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, nem Jacó, porém aborrecia Esaú, e fez em seus montes uma assolação, e deu a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, vamos destruí-los, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor estará para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o teu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis o teu altar como imundo, e ainda perguntais que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis um coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso pegarei agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai em favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomai houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses de malte o fogo do meu altar. Eu não tenho, diz o Senhor Deus, prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar é queimado incenso, e trazer ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, se é só comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, ele desprezar, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Que Deus nos guarde e abençoe a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai, na tua casa estamos nesta noite, e aqui entramos para te cultuar, independente das circunstâncias do tempo, e aqui te rogamos, ilumina-nos, Pai amado, com o teu Santo Espírito, para pregar a tua palavra à congregação.
ao povo que assim, ó Deus, entrou na tua casa para ouvir a tua voz e para te cultuar. Se conosco, ó Pai, ilumina-nos com o teu Espírito Santo, porque entendemos e sabemos que, para sendo esclarecidos pela tua palavra, sobre a tua palavra, é necessário que sejamos iluminados pelo teu Espírito Santo. Por isso rogamos aqui essa iluminação. Usa-nos, Senhor Deus, como teu vaso, como teu instrumento, ó Pai, nesta noite, para a edificação da vida dos amados e amadas que aqui estão colocados na tua casa, como também aqueles que estão pela internet, participando deste culto também. Que receba esta palavra, Senhor Deus, nos corações, e conquista o nome agora há pouco, que, ó Deus amado, a palavra venha transformar a vida, nossas vidas, Senhor Deus. Ó, pedimos, rogamos, não em nosso nome, mas sempre em nome de Jesus, agora para todo sempre. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus. Nós estamos com o livro de Malaquias, irmãos, e é uma história muito interessante que nós estamos lendo nesse livro. Nos dias do profeta Malaquias, a volta dos judeus da Babilônia já era, podemos dizer assim, um fato consumado, um fato concreto no coração do povo de Israel, essa volta. Era um fato histórico do tempo dos avós. Os judeus, então, que eram octogenários, que tinham já 80 anos de idade, ou os judeus que eram centenários, eram poucos que eram centenários, que tinham 100 anos de idade, eles se lembravam com emoção e da dedicação do templo do Senhor Deus, o templo do Senhor Deus reconstruído. É o segundo templo reconstruído. E os poucos centenários então contavam essa história inovidável da volta à cidade arruinada, onde eles encontram o templo de Salomão dos escombros, e ali eles levantam o segundo templo para o Senhor Deus em Israel, em Judá. Notamos então que essa história épica da chegada dos judeus foi no ano 537 a.C., em Jerusalém. Ali eles encontram o templo de Salomão dos escombros, como falamos agora há pouco. E desde que houve o saque da Babilônia no ano 587 a.C., quando a Babilônia entra em Jerusalém e ali saqueia o templo e destrói o templo de Salomão pela força babilônica. Isso vai tentar construir a memória daqueles judeus que tinham 80 anos, judeus que tinham 100 anos de idade e que estavam ali vendo tudo isso acontecer. Os avós então não se cansavam de voltar para os netos. Como é que eles se esforçaram para reconstruir o templo, fazer um segundo templo para o Senhor Deus? Como eles mal arregaçaram as mangas para trabalhar na construção e reconstrução do segundo templo do Senhor nosso Deus? Como eles entraram na cidade santa? Como eles trabalharam na construção do santuário? Ainda que houvesse hostilidade por parte dos inimigos que não queriam que eles, judeus, reconstruíssem o segundo templo. Mas com a ajuda de Deus, tudo foi possível e a obra foi levada à frente. O povo heróico, com lágrimas nos olhos, as lágrimas saindo na sua face, contemplou a beleza que era fulgurante do segundo templo reconstruído, o templo de Zorobabel, o governador Zorobabel. A obra termina então no ano 516 anos antes de Cristo. Precisamente 70 anos depois, irmãos, da destruição do primeiro templo de Salomão. A volta para casa de Jerusalém, a reconstrução do templo em Jerusalém, foi acompanhada então de uma renovação espiritual, de um notável vigor que Deus deu àqueles homens, àqueles judeus. Os sacerdotes então pregavam a palavra do Senhor e pregavam a necessidade de uma vida santa, uma vida pura, uma vida santificada. A leitura pública da palavra de Deus era se estendia então por horas inteiras, e as pessoas ficavam ali querendo ouvir cada vez mais. Essa leitura pública que se estendia por horas e horas e horas perante o povo de Israel da palavra do Senhor Deus, ela se tornou então popular na época do profeta Malaquias, o último profeta, irmãos, profeta menor, profeta Malaquias, do Velho Testamento. A justiça ela prevalecia em Israel. E todos trabalhavam para a causa com um espírito dedicado na casa de Deus e em Jerusalém. No entanto, o tempo passa, o tempo sempre passa, irmãos. E o tempo então passou.
e o fervor da renovação, Euler e Maia se perdeu. E o elevado padrão moral que eles tinham, os sacerdotes pregavam a santificação, deixou de dominar a maioria, ou cessou na maioria do povo judeu. 60 anos depois da dedicação do segundo templo, e por isso que eu falei para vocês dos avós, 60 anos depois da dedicação do segundo templo, o templo de Zorobabel, nós observamos então que a terceira geração dos crentes, os netos, que deveriam ouvir os seus avós falar da época gloriosa da reconstrução do segundo templo. Essa terceira geração de crentes, os netos, vamos chamar eles assim, se acomodaram às práticas religiosas. E esse é o grande perigo de nós nos acomodarmos às práticas religiosas. Essa terceira geração se acomoda às práticas religiosas sem se importar para a vida espiritual deles mesmos. As lutas do passado eram lembradas principalmente pelos avós, 80, 100 anos. A nova geração dos netos via as coisas sob o prisma de um outro ângulo, que não era o ângulo do olhar dos avós. Os jovens pensavam, ora, tendo o tempo sido restaurado, está aqui à nossa vista, e os cultos a Deus restabelecidos, então, estão restabelecidos de forma normal, o que mais poderíamos nós fazer? O que mais precisamos fazer, então, diziam os netos? Havia mais alguma coisa a fazer? Os cultos estão acontecendo, o templo foi reconstruído, há uma vida normal dentro da casa de Deus. Os antigos então falavam da vida do Messias, e os antigos falavam da vida do Messias porque as escrituras sagradas mostram os profetas falando da vida do Messias. E os antigos, então, os avós, que conheciam a palavra do Pai, amavam essa palavra, falavam desta vinda, do Filho de Deus, o Messias. Mas essa vinda demorava. E junto com a demora da vinda do Filho de Deus, o Messias, o fervor religioso decrescia da nova geração. Não é que os cultos, irmãos, não fossem bem frequentados. Os cultos eram bem frequentados em Israel, em Judá. Eram bem frequentados, havia um programa litúrgico muito bom, um programa bem elaborado. É que o povo não praticava mais a religião pessoal. A religião pessoal, quando você individualmente busca a Deus, busca ao Senhor Deus, tem dedicação a buscar a Deus. Então a questão não é se os cultos eram bem frequentados ou não, e eles eram bem frequentados ali em Israel, inclusive pelos netos que acompanhavam os avós. Mas a questão não é essa, a questão é que esse povo não mais praticava a religião pessoal, de intimidade com o Pai, de intimidade com o Senhor Deus. Os alicerces dos lares, no tempo de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, aquele que foi o último profeta e depois veio João Batista no Novo Testamento, os alicerces dos lares começaram então a ruir, e Malaquias a tudo assistia. O divórcio na época de Malaquias estava se tornando algo muito comum entre o povo da aliança de Deus com o seu povo. O divórcio se tornou então socialmente algo aceitável no arraial dos crentes. Um segundo casamento, uma bela mulher estrangeira era bem-vindo entre os homens de Israel. Uma bela mulher estrangeira que não seria Jeová Jireh, que não seria Javé, que não seria Deus, que não seria o Deus Elohim, que não seria o Senhor Deus de Israel. Mas os homens judeus estavam se casando e era aceitável se casar com uma bela mulher estrangeira que não adorasse ao Deus de Israel. Nesta época, então, de uma fé, podemos dizer assim, acomodatícia, ou uma fé acomodada, aceitável no arraial dos crentes, os valores tradicionais eram questionados naquele lugar. Malaquias, então, vinha esse questionamento. No tempo, então, do último profeta do Velho Testamento, Malaquias, tudo estava mudado em Jerusalém, tudo estava mudado em Israel. Malaquias, o seu nome em hebraico significa meu mensageiro. Este é o significado do nome de Malaquias no hebraico, meu mensageiro. E no livro de Malaquias, meu mensageiro, o profeta menor, Deus fala diretamente com o seu povo. Deus fala com Israel na primeira pessoa, irmãos, num diálogo profundamente pessoal entre o Senhor Deus, Criador, e o seu povo que ele elegeu, que ele escolheu.
O profeta então Malaquias enfatiza: Deus tem uma aliança com Israel, Deus tem uma aliança com o povo, uma aliança sagrada entre o Senhor Deus e o seu povo. O povo então que voltou do exílio babilônico, que ficaram lá na Babilônia durante 70 anos da Babilônia. O povo que voltou do exílio babilônico esperava então algo. O que esse povo esperava? Prosperidade espiritual? Não, material. O povo que voltou da Babilônia durante 70 anos lá ficaram, eles voltaram com o entendimento que teriam em Jerusalém, de volta para casa, prosperidade material, como recompensa talvez pela obediência e voltar para casa e sair lá do cativeiro da Babilônia. Mas a prosperidade material não aconteceu, não ocorreu. Então muitos concluíram então que a busca por Deus era uma tremenda perda de tempo, já que este Deus não estava dando a eles prosperidade material. Malaquias capítulo 3, verso 14, nos diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui eles estão mostrando que eles consideravam inútil ter guardado os estatutos, os preceitos, as regras, as normas, os ditames, os mandamentos do Senhor. E é como se eles estivessem andando de luto diante do Senhor dos Exércitos, porque eles não tinham alegria, porque para eles ter alegria era Deus ter providenciado para eles, ao retornar para Jerusalém, prosperidade e riqueza material. E isso não aconteceu. Então eles diziam: é inútil servir a Deus. É como andar de luto, ou seja, é andar entristecido, porque quem está de luto está triste. E assim eles entendiam que estar em Israel, estar em Jerusalém, diante de Deus, ali era estar de luto diante do Senhor, já que Deus providenciou para eles riquezas e era o que eles estavam esperando. Malaquias, no seu livro, então, se dirigiu a este problema, a questão da riqueza, e a outros problemas também espirituais. Depois da sua mensagem de Malaquias, se seguiu na Bíblia Sagrada um silêncio perturbador. 400 anos de silêncio, num período chamado intertestamentário. 400 anos entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus. Você tem aí um período de 400 anos, chamado período intertestamentário, onde houve um silêncio, volto a dizer, perturbador. Nesse período intertestamentário, se vê então, se vê acontecer nesse período, surgir a famosa guerra dos Macabeus. Mas o Messias não veio da famosa família dos Macabeus. O silêncio profético então foi rompido com a voz de um outro profeta, semelhante a Malaquias e ao profeta João Batista. 400 anos depois de Malaquias, Deus levanta outra voz profética, chamado João Batista, o precursor, aquele que veio antes do Senhor Jesus. João Batista então é a voz que clama no deserto. Mateus 3, verso 3. A Bíblia diz, Mateus 3, verso 3. Quando você volta para Malaquias, diz assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai, igreja, as suas veredas. Diz a palavra do Senhor Deus. É Malaquias. Malaquias previu a vida do precursor, a quem aplicou Malaquias o sugestivo título do livro, meu mensageiro. Malaquias chama a João Batista, profeticamente Malaquias fala, e chama a João Batista, profecia de Malaquias, João Batista de meu mensageiro. Como não bastasse Deus livrar, libertar o povo do cativeiro, chegar à escravidão da Babilônia, Israel estava descontente. Israel queria mais. O que Israel queria? Prosperidade material. Em Israel todo mundo sabia de qual os 10 mandamentos. O primeiro mandamento com promessa é justamente o 5º mandamento. E esse 5º mandamento diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Através do profeta Malaquias, Deus se queixa do comportamento do seu povo. Deus se queixa do comportamento dos dirigentes espirituais do seu povo. Deus se queixa dos sacerdotes que diziam ser filhos de Deus. Eles diziam isso. Mas de fato, se Deus de fato era o pai deles, como explicar
a triste e lamentável verdade que os dirigentes espirituais e sacerdotes de Israel não davam a Deus a honra que ele merecia, já que diziam que Deus era o Pai deles. Malaquias capítulo 1, verso 6, diz isso para os nossos corações. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Deus diz então: se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Deus então usa a boca de Malaquias para então fazer uma exortação aos sacerdotes, aos dirigentes espirituais do seu povo. E os dirigentes espirituais do seu povo, pedindo então inocência, eles diziam: em que desprezamos o vosso nome, Senhor? Nesse diálogo então com o Senhor, Deus apontou para um tipo de animal que ele entendia e sabia que deveria ser oferecido como sacrifício. Deus aponta então para que eles estavam entregando animais coxos para Deus. Eles estavam entregando enfermos, eram trazidos, animais coxos, enfermos eram trazidos, e que eles não ofereceriam esses animais coxos e enfermos ao governador Zorobabel, filho de Reis, mas não era rei, era governador em Jerusalém. Eles não ofereciam ao governador animais coxos e nem enfermos, mas ofereciam na mesa do Senhor. Então, Malaquias 1, versos 7 e 8, você tem essa informação. A Bíblia fala: ofereceis sobre o meu altar, Deus diz, pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor era desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz o Senhor Deus, não é isso mal? Quando trazeis o animal coxo, ou animal enfermo, doente, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, Zorobabel. Acaso ele agrada de ti e será favorável? Diz o Senhor. Deus não se queixa, querido irmão, e usa Malaquias para trazer a sua queixa para Israel, para os netos, não para os avós, mas para os netos, que já tinham esquecido de como era bom adorar o Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo indica o mesmo perigo, quando ele lá, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no texto da ceia, 1 Coríntios 11, verso 28 e 29. Paulo diz assim, é um texto que todos nós conhecemos na ceia do Senhor. Paulo fala, verso 28 e 29, 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, lembra disso? E assim coma do pão, igreja, e beba. Pois que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo então trata do mesmo assunto também aqui. Paulo orienta: olha para você mesmo, se examine, veja como é que você está agora em relação a Deus. Depois então você come do pão, servindo na mesa do Senhor. Depois você toma do vinho na mesa do Senhor. Pois que come e bebe o pão e o vinho na mesa do Senhor, se discernir o corpo, e se entender que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o sangue derramado na cruz, e está bebendo juízo para si, diz o apóstolo Paulo. Em todas as épocas, então, se observa que é o perigo de pecar contra o Senhor pela maneira que nós cultuamos. E este é o grande perigo, igreja. É nós pecarmos contra Deus, contra o Senhor Deus, pela maneira como nós estamos cultuando a Deus. Esse é o perigo. Podemos pensar que estamos cultuando a Deus da forma correta, que é a forma que agrada nosso coração, mas pode ser que essa forma que agrada nosso coração de cultuar a Deus não seja a forma que Deus quer ser cultuado. E nós temos que cultuar a Deus da forma que Ele quer ser cultuado, e não da forma que eu entendo que seja o melhor. Não é verdade, então, que nos cultos solenes, muitas das vezes existe muita irreverência? Não é verdade que nos cultos solenes, muitas vezes existe superficialidade? Não é verdade também que nos cultos solenes, muitas das vezes, queridos irmãos, pode existir até mesmo, pasmem, leviandade nos cultos mais solenes? A igreja de hoje na face da terra tem mais respeito e honra muito mais um político do que honra a celebração da ceia do Senhor, onde ali se
simbolizado no ato que Cristo fez por nós, morrer na cruz por nós, dar sua vida por nós. E muitas vezes as igrejas hoje na face da terra abrem suas portas e honram muito mais e respeitam muito mais um político do que o próprio Deus, Senhor da igreja. Com a franqueza perturbadora, meu mensageiro, ou Malaquias, diz então a Israel, Malaquias 1, verso 10, e o que Malaquias diz é o que Deus está dizendo a Israel: eu não tenho prazer em vós, diz Deus para Israel. A forma de referência é que Israel levou-se a afirmar que o nome dele era grande entre as nações. Versículo 11, capítulo 1 de Malaquias: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Deus está falando isso. E em todo lugar me é queimado incenso e trazido, diz Deus, ofertas puras. Porque meu nome, diz Deus, é grande entre as nações, diz o Senhor. Se Israel não satisfizer o coração de Deus, Deus chamará então, irmãos, os desprezados pagãos. Se Israel não satisfizer o coração de Deus, Deus chamará então, irmãos, os gentios, estrangeiros, para que o honrem. E aí, mais uma vez, nós colocamos a promessa da entrada dos gentios no plano da salvação que é revelado. E assim aconteceu. Deus então fez a entrada no plano da salvação dos gentios, dos estrangeiros, e nós somos esses gentios, nós somos esses estrangeiros, porque nós somos Israel espiritual. Deus revela e entra no povo de Deus os gentios. Se Israel trabalhar na sua missão de satisfazer o coração de Deus, Deus levantará os gentios. E foi exatamente isso que Deus fez. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Não somos nós gentios, não somos nós Israel espiritual. Malaquias vimos a voz, octogenários, centenários, chorarem de gratidão, porque eles lembravam dos cultos maravilhosos que eles participaram, onde Deus estava presente. Eles lembravam dos grandes sacrifícios que eles fizeram em Jerusalém, reerguida dos escombros. Mas agora os netos, jovens, acomodados, achavam os cultos enfadonhos. Não aguentavam as pregações que os velhos apreciavam tanto. Não, eles bocejavam, os netos, e diziam: que canseira esta pregação. Discordavam e davam muxoxos de desaprovação. Deus se lembrou então dos sacerdotes do passado, que eram verdadeiros homens de Deus, com qual Deus mantinha uma aliança de vida e paz. Malaquias 2, verso 4, verso 5. Então sabereis que eu principiei esse mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi a vida ou de vida de paz. Ambas lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele, Levi, me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aqui Deus diz então que tem uma aliança então com Levi, o tribo dos levitas do Senhor dos Exércitos. E essa aliança com a tribo de Levi, os levitas, é a aliança de vida e paz entre os levitas e os sacerdotes. Então essa aliança de Deus com os dirigentes espirituais era de vida, era de paz, era de reconciliação, era de entendimento, era de intimidade dos sacerdotes verdadeiros homens de Deus com o próprio Deus. Mas a nova geração tinha se desviado do caminho. A nova geração dos sacerdotes não era igual à geração antiga dos sacerdotes. Malaquias 2, verso 8 nos fala sobre isso. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor Deus fala então dos novos sacerdotes: vocês se desviaram do caminho. E por vocês terem se desviado do caminho, vocês estão fazendo tropeçar muitos. E assim que acontece. Quando um líder espiritual cai em pecado, se desvia do caminho, ele pode levar uma série de pessoas dentro da congregação de morrer no seu pecado, ou se desviar do caminho, ou sair da presença do Senhor Deus. Daí é grande a responsabilidade dos líderes espirituais na casa do Pai.
Então, depois de Deus falar aos líderes espirituais, Deus agora quer falar ao povo. Deus mostra que os líderes que estavam ali não estavam guiando bem o povo. E Deus mostra a maldade dos antigos líderes sacerdotes. Então, depois de falar aos líderes espirituais, Deus agora quer falar com o povo de Israel, pela boca de Malaquias. O abandono do cônjuge, que estava se tornando uma coisa corrente em Israel, está ameaçando o lar dos judeus. Os crentes de Israel estavam abandonando as suas esposas e contratando o segundo casamento, pode dizer, com as estrangeiras não convertidas, adoradoras de deuses estranhos. Deus está vendo tudo. E Deus usa Malaquias, capítulo 2, verso 14 ao 16. E Deus fala então: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Conquanto fosse desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança, não fez o Senhor mesmo que aprendeu um pouco espírito, e por que somente um? Ele buscava descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja, diz Deus para Israel, infiel para uma mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre a violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo, e repete o Senhor Deus, a palavra de Malaquias é repetida, e não sejais infiel. Deus mostra pela palavra do profeta Malaquias que Deus abomina, detesta o repúdio que estava sendo cometido pelos homens de Israel às suas mulheres, e elas se afastando delas e contratando o segundo casamento com estrangeiras. Deus mostra que ele detesta o repúdio, e ele vê então o ato da separação como uma violência psicológica que os homens de Israel estavam cometendo com as suas mulheres, casando-se e entrando em comunhão com mulheres estrangeiras. Malaquias fala então de João Batista e profetiza sobre João Batista. Meu mensageiro, em hebraico, o próprio nome dele que é Malaquias. Ele diz no capítulo 3, versículo 1, uma profecia que mostra João Batista. Diz assim: eis que eu envio, diz o Senhor Deus, pela boca de Malaquias, o meu mensageiro, em hebraico, Malaquias, meu mensageiro, só que vai se referindo no Novo Testamento, aquele que viria antes de Jesus. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está colocando aqui que Deus enviaria o seu mensageiro, tal como ele, Malaquias, é o mensageiro de Deus. 400 anos depois de Malaquias, Deus levantaria um homem chamado João Batista, que seria o precursor da vinda do Messias, e viria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, para que Cristo viesse. Malaquias, ou meu mensageiro, ou João Batista, viria antes. Só que a vinda desse Messias, do Cristo, seria insuportável para Israel. Devido à desobediência de Israel, isso é importante no teu mal. A vinda do Messias seria insuportável para o próprio povo de Deus chamado Israel. A igreja pode cair então no mesmo erro de Israel, porque se a vinda do Messias foi algo insuportável para Israel e eles o rejeitaram quando ele chegou, o Senhor Jesus, a igreja pode cair no mesmo erro. O profeta Malaquias prometeu o Messias, que Deus, o Messias que viria da parte de Deus, e que esse Messias iria o refinador do povo. A igreja, como Israel no passado, ela é responsável diante de si mesma. Nós somos responsáveis por nós mesmos, e nós daremos conta dos nossos atos diante de Deus no tribunal de Cristo. Ainda que passemos pelo tribunal de Cristo na condição de salvos do Senhor, porque somos salvos do Senhor, nós prestaremos ainda assim contas a Deus no tribunal de Cristo. E a igreja, como Israel no passado, ela é responsável diante de si. Malaquias capítulo 3, versículo 2 nos mostra que Deus, na vida do Messias, seria então um momento de refinamento. Vou ler para você, Malaquias 3:2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos horríveis e como a potássia dos lavandeiros.
Malaquias profetiza a vinda do Senhor Jesus. E ele fala: quem poderá suportar o dia da sua vida? Então o entendimento de Israel é que o Messias vindo seria maravilhoso para Israel. Só que Israel está dando uma compreensão equivocada da vida do Messias. A vida do Messias não seria algo maravilhoso para Israel. A vida do Messias seria algo que ele viria para refinar o povo de Israel, para purificar o povo de Israel, para mostrar a Israel a que ponto eles estavam naquele momento em relação a ele e Deus. Porque o próprio Deus vem à terra encarnado no homem, Jesus Cristo, para estar diante do povo de Israel, que foi o povo escolhido. Então a vida do Messias é uma vida, o dia do Messias chegando à terra, seria um dia em que o próprio Malaquias fala: quem poderá suportar o dia da vida dele? Porque ele viria como o fogo dos olivos, ele viria para purificar, e os seus o rejeitaram. No tempo do último profeta do Velho Testamento, os judeus não davam testemunho coerente. E aí, quando a gente olha para os judeus, a gente olha para nós mesmos também. Porque eles não davam testemunho coerente. E eu consigo ler, estudando a palavra de Deus, e saber que é assim. Mas eu quero saber da minha vida em relação a Deus. E eu dou um testemunho coerente, porque falo aqui para vocês que os judeus não davam, e nós damos. Os judeus não davam testemunho coerente. O espiritismo atraía os judeus. No tempo de Malaquias sabia. O adultério era tolerado, e Malaquias sabia disso também. Contratos eram quebrados no tempo de Malaquias. O salário mínimo não era pago ao trabalhador no tempo de Malaquias. A obra social era negligenciada no tempo de Malaquias. Os avós sabiam, os netos não suportavam. Os estrangeiros no tempo de Malaquias, uma mulher que é contratada como segunda esposa, eram explorados. E tudo pela simples razão que o povo não temia mais ao Senhor. O princípio da sabedoria, irmãos, é o quê? É o temor a Deus. Temes a Deus? Temes? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Malaquias então avança e como médico ele faz uma análise criteriosa sobre a saúde do povo de Israel, e com um bom médico ele passa um remédio apropriado. Malaquias 3, versos 6 e 7. Ele diz como Deus é, e Deus é imutável. Ele fala: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Israel é o povo de Deus. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardares. Tornai-vos para mim, diz Deus, e eu me tornarei para vós outros. Ele diz, Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis: em que havemos de tornar, Deus? Em que havemos de tornar para ti? Deus não muda, irmãos. O que ele promete, ele cumpre. Os novos crentes e os netos estavam dando a devassidão. Os netos não liam a palavra de Deus, pecaram e estavam roubando do Senhor. E quando eu digo os netos, eu digo os jovens em Israel. Segundo a lei de Israel, o judeu devia dar o dízimo na oferta principal. E depois as ofertas voluntárias, nem o dízimo. E depois as ofertas voluntárias, segundo a lei de Israel. O não dar o dízimo para o judeu, então, de acordo com a lei dos judeus, era roubar ao Senhor. Por isso que quando se fez uma linha semelhante, você encontra esse texto dizendo: está roubando ao Senhor? O não dar o dízimo para o judeu era roubar ao Senhor. Por que eles pensavam assim? Porque eles entendiam que tudo pertence a Deus. Tudo. O homem não dá o dízimo, o homem devolve o dízimo. Então, Malaquias 3:10 tem os versículos famosos, que você deve ouvir várias vezes aqui na igreja e em outras igrejas também. E agora você está no contexto que ele acontece. Malaquias 3, verso 8 ao 10. Roubará o nome a Deus, todavia quando dizeis, todavia quando me roubares, dizeis, e que te roubamos, Senhor. O Senhor diz, nos dízimos nas ofertas: com a moção será amaldiçoado, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não pois abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção, igreja, sem medida. Sem medida. O que Malaquias quer dizer é que todo dizimista testifica o fato que Deus é fiel. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas dizimistas, irmãos, histórias comoventes de pessoas dizimistas, que Deus abre as janelas do céu para esta pessoa quando ela começa a devolver a Deus. Em nossa vertente, na presbiteriana, não é a vertente de ficar falando sobre o dinheiro, mas o texto diz que então tem que pegar para você e para mim também, porque tem que pegar aquela palavra, não inventar o que não existe. Que Malaquias quer dizer que todos os testificam o fato que Deus é fiel. O profeta Malaquias então condena a atitude materialista dos judeus, porque eles se lembram, pelo que eu li para vocês agora há pouco, versículo 14, é inútil servir a Deus. Eles dizem isso, que nos aproveitou servir a Deus. E quando eles falam que nos aproveitou, eles querem dizer assim, que nos aproveitou materialmente falando, servir a Deus? Nada, não ficamos ricos. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto pelos seus exércitos, então eles vão chegar com alegria se houvesse recompensa material. Eles se achavam luto, já falei isso agora há pouco. Então a alegria para eles só viria acontecer no coração se houvesse recompensa material. Não tinha recompensa material, então de luto diante de Deus. Malaquias condena a atitude materialista de Israel. Quando ele mostra isso, eles estão roubando de Deus. Você tem que dar 10% daquilo que ele te dá, e você não está dando. Ele condena a Deus a atitude deles. Agora, se vocês assim não fizerem, Deus é fiel, e Ele abre as janelas do céu, e vos recompensará, e vos abençoará o Senhor Deus. Em Malaquias 3, versículo 15, ele continua falando mais da mesma situação. E aí ele mostra para a gente aonde que esses judeus não estavam dizimando, roubando de Deus. Eles estavam vendo prosperidade e neles não estavam vendo. Versículo 15 mostra que eles estavam vendo prosperidade. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade, ora, Malaquias, prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles olham para outras pessoas que não creem em Deus, veem essas pessoas prosperando, pessoas que cometem piedade prosperando, ou soberbos que eram felizes, e eles falam: ó, eles são soberbos, são arrogantes, eles são impiedosos, e estão recompensados materialmente, e nós não. Então nos é inútil servir a Deus. É a conclusão que eles chegam lá. E é isso que nós quer condenar. É essa atitude materialista de olhar para o outro e ficar com inveja da fortuna do outro, e exigir de Deus que Deus dê a ele fortuna também. Essa é a queixa das pessoas que viviam na época de Malaquias. Eles só enxergavam alegria que eles tivessem recompensa material. E você é assim, eu sou assim, nós só conseguimos ser alegres se houver recompensa material. Você não é feliz se não houver recompensa material para ti, porque os judeus estavam assim no tempo do profeta Malaquias. Aquele que ama o Senhor e que contribui materialmente e que contribui para a causa do Evangelho, contribui com alegria no coração, e Deus considera essa pessoa o seu tesouro particular. Quem contribui com alegria no coração é tesouro particular do Senhor Deus. E não sou eu que digo, não, é a Bíblia que fala. Mateus 3, versos 16 e 17. Então os que temiam o Senhor, porque tinha gente aqui ainda que temia a Deus e o respeitava. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para que Deus nunca se esquecesse do nome deles, daqueles que temiam a Ele, que amavam a Ele, que obedeciam a Ele. E para os que lembravam o seu nome, a Bíblia fala no versículo 17: estas pessoas serão para mim, diz Deus, particular tesouro, diz o Senhor. Aqueles que amam a Deus, que servem de coração, com alegria no coração a esse Deus, Deus olha para você e Ele vê você como particular tesouro para Ele, o Senhor nosso Deus. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, ele continua profetizando sobre João Batista. E
ele fala no versículo 6, capítulo 4. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. João Batista teve então um ministério. E aqui ele diz que o ministério é esse. O ministério de João Batista é um ministério de reconciliação dentro do lar. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, porque ele vai trazer a palavra de arrependimento dentro dos lares, dentro do coração dos homens. Eu digo a você, querido irmão e irmã, se o Evangelho não funcionar no lar, não funcionará em lugar nenhum. Se o Evangelho de Jesus não funcionar no teu lar, não vai funcionar em lugar nenhum. Porque a primeira igreja é a nossa casa, é a nossa família. Então o Evangelho tem que começar a funcionar dentro da sua casa. Os avós têm que falar aos netos, os adultos falar aos jovens dentro de casa. Existem pregadores tão preocupados e ocupados em salvar o mundo que às vezes negligenciam o próprio lar e acabam negligenciando os próprios filhos. A mais bela expressão do Evangelho do Senhor Jesus é o lar feliz, onde os pais entendem os filhos e os filhos entendem os pais. Onde os pais entendem os filhos e onde os pais conseguem arranjar tempo para os filhos, para que eles não se tornem uma geração de netos, como os Deus, que olhavam os avós falar da reconstrução do segundo templo e de como era agradável e maravilhoso perceber a presença de Deus, mas acostumados a eles a uma liturgia bem elaborada e uma religião acomodada, eles não percebiam mais a presença do Senhor. E o coração não tinha mais fervor, porque os avós diziam: o Messias vai chegar, o Messias demorava, e então a fé dessas pessoas se desvanecia. Que nós possamos falar aos jovens, para que eles se tornem uma geração de netos, como os judeus, onde os cultos eram enfadonhos, onde não aguentavam os jovens as pregações dos mais velhos, onde os jovens e netos bocejavam nos cultos e diziam: que canseira, e discordavam, dando os xoxos de desaprovação. E nesta noite, a palavra do profeta Malaquias venha despertar cada um de nós, para que possamos ter o espírito dos avós, onde percebiam, sentiam a presença de Deus e tinham prazer e alegria em servir ao Senhor. Que Deus abençoe a Igreja de Jesus. Ministério da Adoração e Louvor neste lugar. That
Quero convidar você, irmão, a ficar de pé nessa palavra de oração. Estamos encerrando o culto desta noite, mas o culto no coração junto a Deus continua por todos os dias da semana, você com Deus, na sua intimidade com o Senhor. Convidar você que venha com as suas demandas, que você venha com as suas questões, que você venha com as suas intercessões, que você venha com a sua gratidão para a sua oração aqui na frente. E se você puder vir com a sua casa, com sua família que está aí, venha, amado, venha, Paulo. Se você vem com o irmão que está ao teu lado, com a irmã que está ao teu lado, você pode vir. Mas vem com o coração quente, com o coração desejoso de falar com Deus, uma palavra de oração, uma palavra de oração. Coração desejoso de perceber essa presença maravilhosa do Senhor Deus. Verdadeiramente Deus está neste lugar. A palavra dele garante isso. Onde estiver comigo 1, 2, 3 e tem um nome, disse Jesus, Deus está aí presente no Senhor. Jesus está nesse lugar. E a nossa adoração a Ele é uma adoração superficial e nem deve ser uma oração desejosa de conseguir recompensas materiais. A nossa chegada a Deus, nossa busca ao Senhor, não deve ser para requisitar bens materiais para as nossas vidas. Se Ele assim não quiser dar, ou te dar condições de obter, Ele fará. Mas essa não é a essência. Isso não está em primeiro lugar. E quando isso acontece, Deus repudia, Deus não aceita, Deus divorcia daquele que pensa desta forma. Deus levanta então vozes, profetas como Malaquias, meu mensageiro, fala trazer palavras a Israel, e assim está. E nesta noite, Senhor, nesta noite, tua palavra veio forte para nós. Nós reconhecemos ela como sendo sua. E eu reconheci que ela é sua, Senhor. Nosso coração se inclina para ouvir. E ao ouvir, Pai, esse relato de Malaquias, esse passeio pelo livro de Malaquias, nós verificamos coisas ali, Senhor Deus, que se assemelham a nós, e coisas negativas, como também vemos coisas boas, e acreditamos agir por ela estar também em nossos corações. Mas verdadeiramente, Senhor Deus, não queremos, ó Pai, ir para o culto e vê-lo como um lugar enfadonho. Não queremos estar, Senhor, praticando essa religião, Senhor Deus, em Cristo Jesus, essa religação que Cristo nos dá a Ti, porque isso é tua palavra religar, essa religação que o Senhor propicia do homem para contigo através de Jesus. Não queremos, Pai, estar na religião de forma acomodada, anestesiada. Não, Pai, nós queremos perceber a tua grandeza, nós queremos perceber a tua grandiosidade, nós queremos, Senhor Deus, gritar e clamar e dizer que te adoramos, Pai, que te respeitamos, Senhor, que temos temor por Ti, que nós, Pai, queremos te agradecer a sabedoria que o Senhor nos dá para dar nas nossas vidas, ó Deus. Quantas e quantas vezes, ó Pai amado, o Senhor injetou em nós princípios da tua sabedoria, da tua palavra, para que este homem e mulher que está colocado ali pudesse andar na sua própria vida, relembrando o que o Senhor disse na tua palavra e colocando em prática o que o Senhor falou. E como o Senhor nos livrou do mal nesta hora, quando o Senhor nos fez citar a tua palavra, quando o Senhor nos fez falar a tua palavra, Senhor Deus, quando o Senhor nos fez repetir os teus versículos, Pai,
E ao refletirmos seus versículos com verdade verdadeira nos nossos corações, o Senhor nos livrou do mal. Não queremos ter, Senhor Deus, que fazer um culto superficial, vazio, acomodado, Senhor Deus. Não queremos bocejar na hora da tua palavra pregada. Nós queremos ouvir tua palavra, Pai. Abraçar a tua palavra, Senhor Deus. Ver como nós estamos diante da tua palavra. E assim, Pai, crescer na tua palavra. Para poder falar para outros. Para anunciar para outros. Para proclamar para outros. Para que a tua palavra seja injetada, Senhor Deus, no coração de outras pessoas. E elas conhecerem o teu filho Jesus, que o João Batista foi o precursor. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui sentados ouvindo o que o Senhor disse. E o Senhor nos despertando, Senhor Deus, para não sermos iguais jovens, ó Deus, mas para sermos iguais aos avós, que olhavam para o templo e se lembravam da tua presença, que olhavam para o templo e ali se lembravam da tua palavra e viviam com a palavra. Nós queremos ser assim, Senhor. Ajuda, ó Pai, a melhorarmos. Ajuda, Pai, porque nossas casas têm gente, Pai, a ter que ouvir a tua palavra através de nós. Ajuda, ó Pai, porque temos filhos e filhas, netos e netas, pai e mãe, tio e tia, que não conhecem a tua palavra. Nós queremos ser, Senhor Deus, os mensageiros no nosso lar. Ajuda-nos, ó Pai, para vivermos tua palavra dentro de casa. Ajuda-nos, ó Pai, para que a tua luz resplandeça nos nossos lares. Ajuda-nos, ó Pai, para que a religião nossa para contigo em Cristo não fique mais anestesiada, acomodada, mas possamos ter um vigor espiritual, uma renovação espiritual, uma força espiritual. Renova a tua igreja, Pai. Renova as nossas vidas, Senhor. Nos coloca de pé. Nos coloca de pé, olhando firme a quem vem em nossa frente. E na oportunidade do Senhor conceder, que possamos, Senhor Deus, orar, clamar e falar do Senhor Jesus. Nos faça, Senhor Deus, Malaquias. Homens e mulheres serão os novos Malaquias. Deus, mensageiros, Senhor, para falar do teu Filho Jesus. Abençoa, Pai, os visitantes que vêm esta noite. Que a tua palavra tenha tocado o coração dele no mundo inteiro. O visitante tem percebido que o Senhor vem nesse lugar. Leva os nossos lares em paz. E quando chegarmos lá, que possamos encontrar os nossos em paz também. Abençoa a tua serva Marta, que onde sepultou o esposo dela, Pai, ser com ela, ser Marta, com Elisa, com Elvis, com os netos queridos e amados. Que o coração dessa família educada seja preenchido pelo amor do Espírito Santo na vida deles. Abençoa-nos, ó Deus. E se você, meu irmão, deseja receber a bênção do Senhor nesta hora, coloque a sua mão sobre o vosso coração e receba a bênção de Jesus. Você que é adulto, você que é criança, feche os olhos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã e amigo visitante, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre o vosso estudo secular, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos.
Glória a Deus. Cantemos o último cântico em nome do Senhor Jesus. Shalom para vocês. Shalom para os vossos corações. Shalom para as vossas famílias. Porque